numa parte aqui que vai falar muito ao teu coração. É a parte aqui do versículo 6, capítulo 11, versículo 6. A parte é a final do versículo, mas a gente vai ler o versículo inteiro. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala o seguinte: ora, sem fé, o que acontece? Lê para mim. De novo, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso aqui é muito forte. Toda pessoa que se aproxima de Deus, a Bíblia diz: vinde a mim como estáis, cansados e aflitos e sobrecarregados, que então toda pessoa que chega até Deus, ela encontra refrigério. O que é refrigério? É alívio de dores, de sofrimentos, de angústias, de preocupações. Então toda pessoa que está vivendo, se achegando a Deus, ela não vive uma vida preocupada. Um exemplo, a preocupação está batendo no meu coração. Eu estou começando a ficar aflito por uma situação. Quando eu me chego a Deus, essa preocupação tem o quê? Sair. Quantas vezes já aconteceu comigo, ou talvez com você? A gente está orando ali, aflito com alguma coisa, chorando, daqui a pouco você termina a oração. Estou aliviado. Quem já aconteceu isso com você? A oração é para isso. Você vai até Ele, você abre o teu coração naquela hora, você rasga o seu coração naquela oração, e na mesma hora você sente que você começa a ficar como? Aliviado. Você começa a ficar, olha, pastor Ângelo, livre daquela opressão. Mas tem gente, que eu quero entrar nisso agora, tem gente que mesmo orando não vence. Sufoco, ansiedade, preocupação, medo, ódio, enfim, todo tipo de coisa ruim. Mesmo orando, a pessoa não consegue. Pastor, mas por que a pessoa mesmo orando não consegue? Tem que ver como é que você chega até Deus. É aí que eu quero entrar nessa manhã. Como que é que você se apresenta para Deus nas suas orações? Porque aquele que chega até Deus tem uma condição aqui. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que o que, igreja? Que Ele existe. É possível uma pessoa orar, falar com Deus, sem crer que Ele existe? É. Tem gente que trata Deus, irmãos, infelizmente, como um amuleto, um objeto. Eu vou descer o nível para você entender. Quando nós éramos, no passado, de outras crenças, em outras crenças que te ensinaram desde a sua infância, ensinaram você a ter fé no quê? Eu vou pegar a minha mãe como exemplo. Minha mãe nunca gostou de cultuar algum objeto. A minha mãe gostava de entrar nos terreiros e ela gostava de se consultar com as entidades. E a minha mãe se apegava a tudo que as entidades falavam para ela. Então a voz da entidade para minha mãe era sagrada, porque ela se apegava naquilo. E no passado nós éramos ensinados a se apegar em quê? Cada um pode dizer por si aqui. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí a pessoa larga essas coisas e se converte a Jesus. Larga os ídolos, larga as estatuetas, larga os rituais, larga tudo isso. Aí vem para o Evangelho, começa a servir a Deus. Aí como é que ela começa a se conectar com Deus? Ela talvez não tenha algo físico na mão, não tem um altar dentro de casa,
mas ela cria uma imagem aonde, igreja? Na mente. Tem gente que se relaciona com Deus assim, ela acha que ela fantasia um Deus na mente dela, e ela fecha os olhos, ela vê aquela imagem que ela criou, e ela fala com aquilo, achando que isso é o Deus dela. Só que eu tenho uma coisa para te falar, talvez é o que está faltando você aprender. Deus não é estatuetas, Deus não é um objeto, Deus é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio agora. E ele não é um espírito, uma alma penada. Levanta a mão. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você como uma pessoa. Então, quando você entra na presença de Deus, você precisa crer que Ele existe, não como uma imagem, mas como uma pessoa. Quem está me vendo, diga amém. Eu não posso vê-lo, mas nós podemos senti-lo. É igual o vento. Você vê o vento? Se alguém estiver vendo o vento aí, me mostra que eu quero ver também. Alguém consegue ver o vento? Mas a gente quer. A gente sente o vento. É igual a Deus. Você não consegue vê-lo, mas você sente a presença dele. Você precisa começar a se relacionar com Deus assim, sentindo Ele, não imaginando Ele, mas o sentindo em você. Sentir que Ele fala com você, que Ele toca em você, que Ele trabalha ao seu redor. É assim que você precisa começar a ter Deus na sua vida. Você precisa senti-lo e não imaginar. Tem gente com muita imaginação fértil aí de que é Deus, o Deus deles na mente aqui. E não é assim. Aí você começa a falar, parece que uma coisa que só tem na sua cabeça. Trate o Espírito de Deus, trate a Deus como uma pessoa. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Toda vez que você trata Deus como uma pessoa, Ele vai te corresponder, sabe com o quê? Com um galardão. Semana passada eu falei sobre o galardão, falei ou não falei? Gente, o galardão é um prêmio que você vai acumulando diante de Deus. E na hora certa Ele vai te entregar tudo isso que você está plantando com Ele. Você precisa tratá-lo como uma pessoa. Diga, eu preciso aprender a tratar a Deus como uma pessoa. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. E Ele tem que ser a melhor pessoa, a maior pessoa, a pessoa mais importante da sua vida. Olha, pastor, Ele tem que ser a pessoa que você tem que ter Ele como seu amigo, como seu companheiro. A gente quer a companhia das pessoas à nossa volta e deixamos a companhia de Deus de lado. Só lembramos de Deus quando a coisa está feia, aí nós se aproximamos dele quando a coisa está mal. Não, a gente tem que ter uma comunhão com Deus plena. Eu estou aqui, mas a minha fé permite dizer que o Espírito Santo está aqui do meu lado. Eu não falo de mim, mas eu falo aquilo que o Espírito manda eu falar para você. Então o Espírito Santo, Ele fala através de você. Ele fala com você. E Ele quer fazer de você uma grande bênção. Quem está recebendo essa palavra de glória a Deus? Então você precisa começar a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E a fé é um combustível que tem que ter dentro de você e não pode esgotar. É igual um carro. O carro anda sem combustível? É igual a sua vida sem fé, ela não vai para frente. A fé é o combustível da nossa alma. Através desse combustível chamado fé, você gera milagres na sua vida, você gera recurso, você gera portas, você gera oportunidade, você gera tudo. Então o que o diabo faz para impedir você de ter essa fé e essa conexão com Deus? O diabo, na realidade, ele não quer nada que é seu. O diabo não quer sua casa, ele não quer seu carro, ele não quer seu emprego, ele não quer sua família. Na verdade, ele não quer nada. Ele usa essas coisas para tirar você da fé, para impedir você de ter um relacionamento com Deus. Então o que ele faz? Ele tenta fazer de todas as formas, de uma maneira ou de outra, matar a sua fé, porque para ele não é interessante matar a sua carne. Por exemplo, se ele tentar matar a minha carne, se eu tiver uma fé dentro de mim, a minha fé vai fazer com que eu venha ressuscitar a minha carne.
Agora, quando ele mata a minha fé, acabou. A pessoa que tem a fé morta, ela parece que já não crê mais que Deus existe. E o diabo, ele quer fazer isso. Quando ele mata a sua fé, ele faz com que você venha duvidar até da existência de Deus. Aí do lado mesmo, no capítulo 10, vira uma folha aí, no versículo 38, fala o seguinte: mas o justo, lê para mim, igreja, viverá da fé. E se ele recuar, ou seja, se ele desistir, se ele duvidar, se ele descrer, o que vai acontecer? A minha alma não tem prazer nele. Então o diabo, ele quer matar a sua fé, para você começar a duvidar da existência de Deus, para que você não venha mais crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, para que você não venha mais ter uma comunhão plena com ele. E aí, existe dois tipos de problema que surgem aqui, quando você deixa o diabo matar a sua fé. Qual que é o primeiro problema? Abra aí a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 14. Primeiro problema, Mateus capítulo 14. Vou mostrar aqui um exemplo para você. Mateus capítulo 14. Eu já vi nesses anos todo pregando o evangelho, tanta gente que o diabo matou a fé. Mas não é nenhuma nem duas não, gente. Eu posso já te arriscar que eu conheci centenas de pessoas que o diabo matou a fé. Mas sem tema, é muita gente que nesses anos todos, desde quando eu comecei com Jesus, desde quando eu comecei a fazer a obra de Deus. Eu comecei a fazer a obra de Deus em 1994. De lá para cá, quantas pessoas que eu conheci, que hoje a gente ouve só as notícias. Principalmente quando onde eu morei na minha infância. De vez em quando eu sempre escuto alguém. Minha mãe fala, alguém fala, lembra de fulano? Aí eu fico tentando parar a pena. Ah, lembro. Como é que tá a pessoa? Ih, coitado, tá longe de Jesus, tá desviado, tá bebendo, tá fumando, tá se prostituindo. E se você vê naqueles anos, nos anos 90, uma pessoa fervorosa, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de Deus. Aí hoje você vê uma pessoa totalmente jogada no mundo, caída, descrente e tudo. Alguém já parou para conversar com uma pessoa assim, que já era da fé lá atrás e hoje já não está mais? Quem já parou para falar com essas pessoas? O que sai da boca delas? Ah, você não quer saber de igreja mais não. Negócio de igreja, negócio de pastor, não quero saber de mais nada disso não. Isso é tudo coisa do homem. Estou mentindo, pessoal? O que é isso? O diabo conseguiu matar a fé dessa pessoa. Mas sabe o que é o mais triste? Não é esses que estão lá fora, que um dia já esteve aqui dentro. O pior, sabe o que é? É o que está aqui dentro e não saiu lá para fora, mas infelizmente já não tem fé nenhuma mais. Esse é o pior, porque está aqui. Aquele lá já se bandiou, já se perdeu, já se vendeu, olha pastor, já assumiu um lado. E aquele que fica em cima do muro, não vai nem para um lado e nem para o outro, fica lá em cima do muro, não sabe o que é ainda, fica indeciso. Vou te contar uma coisa. Tinha uma ilustração que o Palharim contou uns anos atrás, que eu ouvi, eu guardei para mim, nunca mais esqueci. Do crente em cima do muro. Quem já ouviu essa ilustração? Alguém já ouviu aqui? Estava Deus de um lado, os anjos aqui, e o diabo desse lado aqui. Os anjos gritavam aqui por uma pessoa que estava em cima do muro, assim, ó. Vem para cá, desce aqui, venha. Os anjos insistindo para a pessoa descer do muro, e ela lá no muro. E ir para o lado dos anjos, e o diabo do lado de cá, calado.
não falavam lá. Parado, olhando assim, tá nem aí. E os anjos quase implorando para esse lado aqui, para a pessoa descer. Aí a pessoa estava em cima do muro, teve curiosidade de perguntar para o diabo: peraí, ô Satanás, tá todo mundo aqui desse lado direito, os anjos aqui pedindo para eu descer e ir para lá, e você tá calado e não fala nada. Por que você não fala nada para me descer para o seu lado? Por que você não me convence a ficar do seu lado? Aí ele falou assim: eu não preciso fazer nada disso, porque o muro já é meu, e quem está em cima do muro já está do meu lado. Então a gente precisa começar, irmãos, a ver que lado que nós estamos. Ou nós somos da fé, ou nós não somos. Ou a gente começa a crer, não num Deus imaginário, mas crer que o Espírito Santo é uma pessoa que convive ao nosso lado, ou nós estamos perdidos. E existe 2 tipos de pessoas, que eu vou falar aqui nessa manhã, que nunca vai ter uma experiência real com Jesus. Por quê? Porque não sai de cima do muro. Eu estou pregando aqui nessa manhã para alguém que ainda está em cima do muro. Alguém ainda que não tomou uma decisão de viver realmente uma verdadeira fé, que vai trazer o galardão, que vai trazer resposta, que vai trazer mudança, que vai trazer transformação de vida. O exemplo que eu quero tirar é esse aqui, Mateus capítulo 14. Quem já achou, diga amém. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E o que eles fizeram? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da onde? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem, igreja? Quem conhece essa passagem aqui? É muito conhecida por nós. Jesus deixou os discípulos ir na frente no barco e ele ficou lá orando no monte. Quando deu 3 da manhã, isso daqui foi 3 da manhã, Jesus pega, sai da oração e fala assim: eu vou com eles agora, eu vou ter com eles, eu vou até onde eles estão. Pessoal, Jesus ele pode ir do jeito que ele quiser. Ele pode ir voando, ele pode ir nadando, andando por cima das águas. Ele podia simplesmente desaparecer dali e aparecer dentro do barco se ele quisesse. Sim ou não? Ele ia do jeito que ele quisesse. Mas aí o que aconteceu? Jesus resolveu ir por cima das águas. Imagina andando por cima das águas. Quando ele chegou perto do barco, pessoal, eles começaram a ficar apavorados. Mas era gritos e mais. Eu fico imaginando 12 marmanjos gritando de medo dentro do barco. E ele teve que falar logo com eles: calma, sou eu, não temais. E mesmo com dúvida, ainda meio assim, todo mundo assustado, o Pedro foi o único que virou e falou: se é mesmo o Senhor, então manda-me com o Senhor até onde o Senhor está. Eu quero andar por sobre as águas. Jesus falou para ele: vem. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Vamos falar a realidade, dos 12, o Pedro era o mais ousado. Porque vamos falar a verdade, irmãos, para sair do barco tem que ter o quê, igreja? Tem que ter fé. Tem que ter ousadia. Tem que, olha para sua, confiar. Que imagina, irmãos, Pedro naquela noite quebrou a lei da gravidade.
E a nossa fé, ela faz isso. A nossa fé faz a gente quebrar barreiras. A sua fé alinhada a Deus, a sua fé alinhada a essa palavra, faz você quebrar a lei da gravidade. Ou seja, é impossível acontecer uma coisa dessa, mas a nossa fé faz os impossíveis acontecer. Você precisa aprender a começar a usar mais essa sua fé. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já mostrei para vocês aqui várias vezes o tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é tão pequeno, se você põe um grão na sua mão e fechar a mão e abrir, capaz do grão não estar mais. De tão pequeno que é. Você pode perder um grão de mostarda, a questão de balançar a mão. Se você tiver fé do tamanho de um grão daquele, nessa palavra que você ouve, é impossível os milagres não acontecer. Mas aí que entra a história. Tem que ver como é que você chega diante de Deus. Será que realmente você crê que Ele existe? Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele próprio mesmo falou: Tu és o Filho de Deus. Pedro sabia disso. E Pedro falou: ok, então tá bom, já que é o Senhor, então manda eu ir. E Jesus falou: vem. Pedro saiu. Ele deu alguns passos. Ele saiu do barco. Só que a Bíblia nos conta que aconteceu um fato. O que foi que aconteceu, igreja? Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, leia aí, sentindo o vento forte, o que aconteceu com ele? Teve medo. O que aconteceu? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-me e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eu entendo que Pedro saiu do barco. Ele chegou bem perto de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus não correu até ele. Jesus só fez o que quando ele começou a afundar? Estendeu a mão. Então ele estava na frente de Jesus. E na frente de Jesus, ele afundou. O que o Espírito Santo mandou falar para a igreja? Quantas pessoas que está faltando só um passo para tomar posse de uma coisa grande? Não, de novo. Quantas e quantas pessoas aqui, agora, nesse momento, nesse culto, está faltando só um passo para receber uma coisa grande, mas não está conseguindo, sabe por quê? Porque está com medo. Então a primeira coisa que vai fazer você não ter experiência com Jesus é o medo. Os medrosos, os covardes, não vai conseguir nada na vida. Quem está recebendo essa palavra, você? Em nome de Jesus, começa a parar de ter medo. Talvez Jesus mandou você fazer uma coisa ousada. O que é sair do barco? Talvez sair do barco é talvez acreditar naquilo que o Senhor já te falou. Talvez o Senhor já te falou para você fazer uma coisa que você não está tendo coragem para fazer. Ei, moça, você que está aí me ouvindo, quantas vezes o Senhor já falou para você: larga essa amizade, que essa amizade vai te levar para o buraco. Essa amiga está só arruinando a tua comunhão com o próprio Deus. Essa vizinha, essa pessoa que você fica falando a sua vida, Deus já mandou você parar de falar a sua vida para essa pessoa. Mas sabe o que acontece? Você fica: mas é a única pessoa que eu converso, é a única pessoa que eu tenho uma conversa, uma intimidade. O Senhor está me dizendo para falar para você nessa manhã: Ele não quer que você tenha intimidade com essa pessoa, mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Às vezes o que você conta para a pessoa não adianta, você precisa contar para Ele. Você precisa começar a ter comunhão com Ele, mas ter mais comunhão com o homem do que com Ele.
Deus está mandando alguém aqui largar certas coisas, mas não larga, está agarrado no barco, está agarrado a uma coisa, o Senhor está mandando eu falar para você, desgruda, sai. Ah, mas eu vou afundar. Quem disse? Jesus está falando para você, vem para fora, enfrenta. Tem gente que até hoje não saiu do aluguel porque tem medo de entrar no financiamento. O Senhor está dizendo, vem que eu vou te ajudar a pagar. Mas fica com medo, tem medo, está andando a pé, mas tem medo de comprar um carro. Está trabalhando numa empresa, isso eu fico às vezes até pensando, Senhor, mas como? Acho que o próprio Deus, eu fico pensando, como é que Deus olha uma situação dessa? Vou dar um exemplo. O Felipe está aqui, sentado aqui. Está aqui, acorda de manhã. Não é que você faça isso não, mas vamos ver que você acorda de manhã, tá de noite. Vai trabalhar e fica, esse trabalho, eu não aguento mais esse trabalho. Ah, vai fungando. Cuidado, hein? Isso tudo vai para a alma. Da alma vai para o corpo, vai para o sangue, vai para as veias. Cuidado, hein? Coração tem que cuidar, hein, Jesus? Tá cheio de gente infartando aí, morrendo aí. Tô mentindo? Deus me livre. Cuidado, hein? Daqui a pouco ela faz até o sinal da cruz. Não adianta não, gente. A mão fica, tá amarrado. Queima Jesus, queima como? O diabo só é queimado quando o maior está do nosso lado. Aí fica fungando aí pelos cantos com raiva. Vai trabalhar com raiva, volta com raiva, faz com raiva. Por que você não resolve abandonar esse emprego e arrumar outro? Aí fica reclamando lá. Deus não odeia a murmuração. Para com isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Respeita o Espírito Santo. Você acha que ele vai querer acordar com uma pessoa dessa? Vem cá. Eu sou o Espírito Santo. Você é o que está insatisfeito com a vida. Vai, levanta aí reclamando tudo aí. Ah não, eu levantei para trabalhar naquele lugar. E o pessoal folgado só fala porcaria. O patrão é endemoniado, só me dá trabalho. Os outros lá fazem tudo errado, tudo pra caramba, e eu fico pegando meu pé. Uma porcaria. Eu vou trabalhar porque não tem jeito, né? Agora eu vou pra igreja, né? Vou orar, né? Porque Deus me abençoe, né? Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a obra das minhas mãos, abençoa, me dá disposição, me dá, Senhor, força para aguentar aquele patrão endemoniado lá. Abençoa aqueles colegas de trabalho que só me dá trabalho, é tudo perturbado. Mas o Senhor pode me abençoar, né? Para que o Senhor possa me honrar lá dentro. Eu sou o Espírito Santo, pessoal. Ele pediu, ele abriu o coração. Eu tô aqui com ele, tô aqui na igreja, grudei com ele agora. Ele falou, vamos comigo e tal. Aí eu vou com ele, vou trabalhar com ele, vamos embora. Eita porcaria, olha lá o patrão lá. O funcionário das trevas, viu? Olha, perturbado. Não serve pra nada, faz tudo errado. Eu, o Espírito Santo, ó. O Espírito Santo vai se deixar bem embora, senão eu que vou me contaminar. Aí no outro dia no culto, lá vem de novo. Vem, Deus! Vem que eu quero que o Senhor venha comigo. Lembra, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um objeto, não, viu? Aí ele não vai andar com você, não. Porque se um ser humano às vezes não consegue aguentar ouvir, imagine Deus. Quem está entendendo a palavra, irmãos? Eu estou pregando aqui, ó. Sai desse barco. Eu estou pregando para muita gente aqui nessa manhã. Sai desse barco. Ou você toma um rumo, ou você para, ou você fica calado. Quem está entendendo o que o Espírito está falando? Tem coisa que você está aí vivendo e convivendo porque você tem medo, você não tomou uma decisão. É igual mãe que fica reclamando de filho. Cuidado das mães, viu? Tem muita mãe que vai pro inferno porque murmura de filho demais, pô. Cuidado. Porque eu vou falar a verdade, filho, tá aqui o meu aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai dar trabalho, irmão, não adianta. Você botou no mundo. Filho da alegria dá, mas você vai falar que só dá alegria. Eu que o diga.
Filho dá trabalho, e muito. Ah, pastor, depois que casa, para. Eu queria que fosse verdade isso aí. Eu queria, irmão. Diante eu queria que fosse verdade. Mas é mentira, viu, gente? Agora eu posso falar, é mentira. Continua dando trabalho do mesmo jeito. Tá aí, ó. Então aí, eu tenho que falar. Dá trabalho do mesmo jeito. Ah, não adianta ficar murmurando dele. Aí eu pego. Que mãe, tem mãe que é fogo. Tem mãe que é só Deus. Eu vou falar pela minha. A minha mãe é assim. Quando ela tá comigo, ela fala do meu irmão. Quando ela tá com o meu irmão, ela fala de mim. Não adianta ficar falando não, gente. Aí eu pego, eu não tenho. E quando tá com o Lucas, fala dos dois. Ao mesmo tempo, fala dos dois. Gente, é difícil. Não adianta nada. A sua mãe tem você e a Emily. Não adianta. Ixi, eu nem quero perguntar. Quando sua mãe tá com você, ela fala da Emily também? Tá chorando. Ixi. Aí fica chorando e reclama e não sei o que. Não adianta não, gente. Você tem que aprender a fazer uma coisa: entregar nas mãos do Senhor. Deixar Deus cuidar. Uma coisa é você falar um problema, você ficar reclamando, murmurando, não resolve. É igual casei. Não adianta eu ficar pegando, falando da minha esposa pro meu irmão, falar da minha esposa pra um amigo meu aqui. Ah, porque minha esposa que me deu, Deus do céu. Não adianta, irmãos, não adianta. Sai desse barco furado. Para de reclamar das coisas. O Espírito Santo é uma pessoa. Como ele vai andar com você assim? Aí ele vai dizer para você: homem de pequena fé, por que você não toma uma decisão? Fica nessa empresa murmurando. Vai procurar outro. Vai procurar uma empresa que você quer. Se você colocar Deus na frente, Deus, eu quero acordar de manhã feliz, eu quero trabalhar num lugar que me dá prazer. Ou se você pedir com fé, ele vai te dar. Agora você fica aí reclamando, ele não vai te dar nunca, porque você fica lá reclamando, não toma atitude, não sai do barco, não faz nada para mudar. Gente que fica: eu não aguento mais trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Sai do barco e toma a decisão. Vai trabalhar para você. Sai desse barco furado que você está aí há muito tempo. Podem falar o que for. Ah, Pedro afundou. Olha lá, Pedro saiu do barco, afundou. Mas pode falar uma coisa? Mas pelo menos ele saiu. E os outros que ficou? Porque tem dois problemas de pessoas que não vai ter experiência com Deus. Primeiro é aquela que é medrosa. E segundo, quem é as outras? São aquelas que são indiferentes. Igual os outros que ficam no barco. Eles ficaram tão miudinhos lá no barco, quietinho. Eles viram Pedro sair do barco. Grava isso. Eles viram Pedro sair. Eles viram Pedro afundar. E eles não fizeram nada. Do jeito que Pedro, quando Pedro saiu, do jeito que eles estavam parados ficaram. Quem são esses? Os indiferentes. É aqueles, sabe aqueles que pode chover, pode trovoar, pode fazer o que for. A pessoa fica indiferente. Ela não toma posição. Ou seja, não age a fé. E tá cheio de gente na igreja hoje indiferente também. A mesma coisa, o pastor fala, mesma coisa que nada. Aí eu fico tentando entender, o que está fazendo aqui? Porque se ficar indiferente, não vai mudar nada. É igual chegar aqui diante do pastor e pedir conselho. A gente aconselha, mas a pessoa sai dali e faz tudo ao contrário do que ouviu. Ou não faz nada do que se falou. Não vai mudar nada. Você vai continuar numa vida indiferente. E gente assim, na velhice, a velhice chega. Fala pro seu lado, cuidado, a velhice chega. Eu posso te dar um conselho? É melhor morrer tentando do que morrer frustrado. É melhor sair do barco e afundar, e se afundar, levanta a mão e pede para Jesus socorrer, Jesus vai socorrer, do que fica no barco e não muda nada. A vida não muda, as coisas não mudam, nada vai para frente, tudo continua do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo colocou um conselho na minha boca para falar para você agora. Você que está no barco, saia
e você que já saiu, e está difícil se manter de pé, parece que vai afundar, escuta o que eu vou falar para você. Continua tentando, Jesus está com você. Sai do barco que Ele vai sair com você. Sai dessa situação que Ele vai estar com você. Para de ter medo, para de ser medroso, covarde. Para, enfrenta a situação. Olha para a vida, olha para frente. Deus está com você. Talvez você diga, pastor, mas eu já tentei. É na família o problema, é na empresa, eu não sei o que é mais. Creia, tenha fé no que eu vou falar. Saia do barco, porque o Senhor Jesus, Ele vai com você. E mesmo quando Pedro afundou, Jesus levantou ele de novo e falou na frente dele, na cara dele, por que você duvidou? Imagina a gente chegar lá no céu e Jesus falar para você, puxa, eu tinha tanto para fazer na sua vida, mas por que você duvidou? Por que você não confiou? Por que você não acreditou? Tem 3 coisas que o homem ele tem que ter dentro dele, e sem essas coisas ele não consegue. Eu quero que você grava aí, anota essas coisas, anota as 3 coisas que você tem que ter dentro de você. Todos nós temos que ter dentro de nós para poder sobreviver. Primeira coisa é fé. Sem fé. Segunda coisa, esperança. Tem um ditado na frente que é esperança e amor. Fé, esperança e amor. Se você tiver essas 3 coisas dentro de você, Jesus vai andar com você aonde quer que você vá. Não vai ter lugar difícil para Jesus andar com você. Todo lugar onde você pisar a planta do pé, o Espírito Santo vai estar do seu lado. Dá uma linda salva de mão bem forte para o Senhor Jesus, pessoal. Quem crê, diga eu creio.